Bom, estamos a iniciar o terceiro vídeo desta série. Aquilo que fizemos nos dois anteriores foi primeiro as atividades de início de curso, ou de início de ano, com o cadastrar das escolas, das salas, dos períodos, dos alunos, importar alunos, depois criar uma prova por gabarito, isto já no segundo vídeo, aplicar essa prova por gabarito ou prova layout como são definidas no Provas Pro. Imprimimos a folha de respostas e aquilo que nós precisamos fazer agora é simplesmente fazer a avaliação. Portanto, a prova foi aplicada na turma, os alunos responderam à prova na folha de respostas, que foi impressa no último vídeo, e estamos em condições de poder começar a avaliação. Então, para fazer a avaliação, entramos na tela Turmas, clicando no primeiro ícone do menu inferior, primeiro ícone da esquerda, selecionamos a escola, por acaso é a única escola que eu tenho, selecionamos a sala ou a turma, o bimestre onde aplicamos a prova e clicamos na prova. Entramos na tela da prova, aplicada a esta turma, a esta sala, neste bimestre, onde temos a lista dos alunos e onde nós imprimimos também, ou onde nós obtivemos ou geramos a folha de respostas. Aquilo que nós vamos fazer agora é muito simplesmente utilizar a câmara de filmar para fazer a digitalização das provas. Se repararem, no menu superior tem um ícone com o roturador da câmara de filmar, aliás tem dois até, mas tem um novo que está a verde. Tanto um como o outro fazem a mesma coisa, só que o primeiro é mais antigo e vai ser removido. Tem estado aí, tem-se mantido no aplicativo apenas por uma questão de compatibilidade, porque o segundo, sendo muito mais desenvolvido, entrando em conta com a focagem e com a exposição de iluminação, é muito mais desenvolvido e parece-me que é muito mais rigoroso que o primeiro. Às vezes pode também ser um pouco mais sensível, mas é uma sensibilidade que nós podemos facilmente controlar. Bom, eu vou clicar no ícone verde do obturador para começar a digitalizar as provas. Reparem, isso abriu logo uma janela com a câmara de filmar. Se repararem, tenho aqui já um conjunto de folhas de alunos. Não vou digitalizar isto tudo. Estas folhas todas não se justifica. É apenas demonstrar a utilização do aplicativo. E reparem, eu não vou clicar em nada, vou simplesmente deslocar até ao ponto em que em cada um dos quatro quadrados, Filipe Lopes Santos 2,3. em cada um dos quatro quadrados verdes ou vermelhos que aparecem na tela, ao posicionar cada um dos quadrados ou dos símbolos na folha de respostas, ele faz a leitura imediatamente. Eu vou tirar esta folha e vou deslocar para a próxima. Vão ver? O que é que Márcio aconteceu? André Carreira Pedro Eu por acaso nestas folhas 0,2. não utilizo o nome, mas se vocês repararem, as respostas são logo identificadas, seja com cores. Talvez a melhor forma seja... Agora fiz uma, fiz duas, vamos à terceira folha, novamente. Luís Miguel da Paz 3,8. Algumas ficaram vermelho, outras ficaram verde e uma ou outra ali amarelo. Isto é um código de cores que mostra como são feitas as provas. Reparem, ou como é que são feitas as avaliações ou a identificação das respostas certas e respostas erradas. Vou tirar outra. Não estou particularmente interessado em fazer isto rápido. João Gonçalo Seródio da Silva Ferreira 0,1. Vou tirar esta próxima folha. Ângelo Lopes Batista 2,2. O que é que acontece? O Provas Pro diz o nome do aluno e não é por acaso, não é uma preciosidade para ficar bonito. É que, ao fazer isto, o professor tem a possibilidade de comparar o nome que o aplicativo diz
com o nome que o aluno escreveu na folha de respostas. Isto tem um motivo muito, muito simples e muito perceptível. É que, se por qualquer motivo o aluno estiver mal identificado, então a avaliação não iria cair naquele aluno, mas iria cair noutro. Certo? E então, esta é uma triagem que convém ser feita enquanto estamos a fazer a avaliação. Reparem. Ok? Ângelo Novo. Lopes Batista 2,2. Próximo. Hélder Alexandre Rodrigues Morgado 1,0. Fábio Alcides de Souza Correia Pinto 3,1. Kelly Faria Fagundes 1,0. Bom, na eventualidade de ser detectada alguma incongruência, alguma coisa que não está correta, principalmente até a nível da identificação do aluno, na tela da câmara tem em cima um ícone com um V, que se eu for abrir lá, clicar lá, reparem, eu estou a acessar às provas que eu li, ou às folhas que eu li desta prova. O que é que acontece? Como eu referi, as provas ou as respostas são assinaladas com um círculo em volta. Esse círculo pode ser verde, pode ser vermelho e pode ser amarelo. Lembram-se que eu, quando defini a prova, eu na questão 2, isto no vídeo anterior, na questão 2 eu não dei a resposta certa portanto, da questão 2, ela identificou como sendo respondida, mas a indicação de inválida. Assim na mesma, como neste caso desta prova, a questão 11, em que o aluno respondeu à questão 11 com duas alternativas. Ao colocar a segunda alternativa, anula a questão para esse aluno. Por outro lado, a verde estão as questões a que o aluno acertou e a vermelho as questões a que o aluno errou. Se na eventualidade de haver alguma falha ou eu querer corrigir alguma coisa, pode acontecer o aluno não querer anular a folha e falar com o professor ou aquilo que for, não sei, isso já depende muito do vosso critério e do vosso funcionamento, mas se o aluno optou por mudar alguma resposta, então o professor pode chegar no aplicativo, ampliar um pouco e clicar aqui e simplesmente anular esta resposta. Ou então anular esta. Uma ou outra estariam erradas, por acaso. Bom, isto pode continuar a fazê-lo para todas as provas. Algumas serão um pouco desfocadas porque eu também não estive muito preocupado em manter a câmera fixa. Estava mais preocupado em explicar o que é que estava a fazer. Mas isto mostra aquilo que é o funcionamento normal. Portanto, eu vim, no meio da leitura das provas, eu vim corrigir ou eventualmente viria corrigir um número do aluno. Imaginem que este aluno errou na sua identificação, em vez de ser o 32 na sala é o 33, então eu clico no 2 que está errado e coloco o 3. Isto vai fazer com que o aluno mude, ou seja, o aluno que esta prova é aplicada não é o 32, que seria, para o caso, seria o Ângelo Lopes Batista, mas o 33 é o Jaime Carlos Gomes da Cruz. Bom, isto é aquilo que eu vos recomendo, sempre que estão a fazer a avaliação e detectam que há um nome que está errado, então ir logo corrigir esse. Depois continuam a fazer a avaliação. Vão ver que esse tempinho que demoram ou que perdem a fazer corrigir naquele momento, depois é muito mais complicado de estar a identificar. Bom, podem correr as avaliações todas, feita a correção, retrocedem e voltam outra vez à tela de digitalização. Kelly Faria Fagundes 1,0. Bom, feito isto, se eu retroceder, eu vou regressar à tela onde está a lista dos alunos
com as provas avaliadas. Estas, reparem, a verde aparecem as provas dos alunos que já foram avaliados com base na leitura. Ok? Se repararem, algumas estão a verde, mas já há ali uma que está a vermelho. E há um motivo para estar a vermelho. Porque não faz sentido um aluno, na mesma prova, ter duas avaliações. Muito embora as avaliações até possam ser da mesma folha. Então aquilo que nós temos que fazer é clicar numa e abrir a visualização da folha e em cima, no cesto do lixo, apagar esta prova, eliminar esta leitura. Se eu retornar, a Kelly Faria Fagundes só já tem uma avaliação e já aparece a verde. Todos os outros que não têm avaliações ainda aparecem a amarelo. Bom, da mesma forma aqui, se eu vier ao V, eu acesso a mesma tela que me permite fazer as alterações ou as correções no aplicativo. O que é que acontece? O aplicativo é muito rigoroso, mas tem algumas exigências. Reparem, eu vou voltar aqui. Vejam como quando eu aponto para a folha, Kelly Faria Fagundes eu tenho 1,0. cuidado de ter uma imagem limpa, sem sombras. Se eu fizer isto assim, eu estou a projetar uma sombra, vejam o que é que vai acontecer. Kelly Faria Fagundes Correu bem. 1,0. Felizmente nesta correu bem, mas às vezes não corre. Então, Aluno 0 desconhecido. o que é que acontece? A iluminação não precisa ser muito forte, não precisa ser muito boa, não precisa ser iluminação diurna ou iluminação solar. Pode ser iluminação artificial. O que não pode é ter sombras. E às vezes uma advertência que eu preciso fazer sempre é que se a vossa iluminação estiver mesmo sobre o celular, o próprio celular pode projetar uma sombra na folha e vocês têm que evitar isso. Têm que se posicionar de uma forma mais lateral à iluminação, por forma a que a iluminação entre na diagonal na folha e o próprio celular não esteja a projetar sombra na folha de respostas. Bom, já não me lembro. Assim. Quando isso acontece, neste caso, um aluno não ficou identificado, podem fazer uma nova leitura eliminando esta, ou então podem chegar e fazer a correção das respostas que o aplicativo leu. Estão a ver que na própria imagem ficou aqui assinalada uma sombra. É isto que é preciso evitar. Se a iluminação for limpa, sem sombras, o aplicativo funciona e é extremamente raro haver um erro. No entanto, podem sempre acontecer. Repare, podem até acontecer o aluno, um simples ponto dentro de um destes círculos, o aplicativo detectá-lo e assinalar como uma resposta quando a intenção do aluno não era responder. Ou então o aluno, em vez de encher o círculo, fez uma cruz ou fez um traço. Pode ser suficiente, não pode ser, ou pode não ser suficiente. O professor tem que dar indicação aos alunos que é para responder à prova nas questões que escolherem, enchendo o círculo completamente. Bom, retrocedendo, eu estou outra vez na lista dos alunos. Eu, para a Kelly, fiz aqui mais uma série de leituras, repetindo-as. Vou eliminar. Penso que agora já estão todas. Ok. Eu agora deveria ou poderia continuar com as leituras. Simplesmente assim. João António Teixeira Costa 1,1. Aqui onde eu estou com iluminação artificial, daquelas lâmpadas economizadoras. É um pouco fraca, Neves 2,2. mas há aqui uma série de variáveis que é preciso terem atenção. O celular, a câmara de filmar do celular, Nuno Duarte Batista Dias 5,1. São fatores importantes, mas isto também não é difícil ajustar. Bom, nesta tela tem mais dois links em cima. O primeiro, que é um temporizador. Reparem, o aplicativo pode ser tão rápido que se torne pouco funcional para o professor. Por isso tem este temporizador
que define o tempo entre uma leitura e a outra, o tempo mínimo entre uma leitura e a outra. Eu vou colocar para 2 segundos. Se repararem embaixo do cronómetro já tem lá 2 segundos. Aluno 0 desconhecido. Este foi bom porque reparem o que é que acontece. O aluno escreveu no número 1, então aquilo que o aplicativo fez foi, da mesma forma, conseguiu assinalar ali uma resposta. Uma situação em que o professor, logo em tempo real, é de todo conveniente vir corrigir. Bom, retrocedendo, vou retroceder outra vez. Ora, este era o aluno 20, cá está o aluno 20, foi a prova que eu li agora, já está atribuído ao aluno correto. Isto para todas as provas, e muito embora eu possa voltar mais tarde à prova e continuar com as avaliações. Nada me obriga, por qualquer motivo, Bruno não Sérgio precisar Simões Ferreira interromper 2,1. a avaliação a meio e não a poder retomar depois. Posso fazê-lo perfeitamente. Joel Neste Fernando caso, eu Rodrigues nestas Vilas folhas Boas nem me dei 3,2. ao trabalho de colocar o nome, mas é perceptível que o aplicativo não leu o nome que está na folha, mas leu o número, e porque nós cadastramos os alunos antes àquele número, atribuiu aquele nome. E daí que seja função do professor avaliar o desempenho. Bom, feito isto, ou feita a avaliação de todos os alunos, reparem, eu só preciso retroceder ou ir à tela de turmas, selecionar a escola, a turma, o período ou o bimestre, por acaso, e tenho aqui a prova. Eu, para produzir os resultados desta prova, se repararem no canto inferior direito do ícone da prova, eu tenho aqui uma impressora. Se eu clicar lá, vai-me abrir uma janela onde me questiona qual o tipo de relatório que eu quero produzir. Isto já é o resultado, o relatório das avaliações. Ok? Eu tenho 2 tipos, basicamente. Eu tenho o resumido e o extensivo, que podem ser em formato PDF ou formato XLS. O formato XLS é uma planilha de Excel. Eu vou-vos mostrar o PDF resumido, que é simplesmente uma lista com o número do aluno, o nome e a nota que o aluno tem. Uma indicação é que se eu trouxer, vamos ver um exemplo, se eu trouxer algum aluno com avaliações duplicadas até este ponto, eu vou fazer aqui uma avaliação que eu não sei se já fiz ou não, mas pronto, esta. Pedro Gabriel Ruivo Lopes 3,3. E outra. A mesma Pedro avaliação do Gabriel mesmo Ruivo aluno. Lopes Eu vou 3,3. retroceder. Vou à tela de turmas, provas e atividades. Repare o que é que acontece. Onde é que ele está? Está aqui, está vermelho. A avaliação dele foi duplicada. Mas aquilo que eu quero mostrar-vos é que, quando isto acontece, no relatório de avaliações, aqui está, este aluno, Pedro Gabriel Ruivo Lopes, aparece a vermelho e com a indicação DUP. Lá está, ou seja, precisa corrigir aquela situação para depois produzir o relatório. Mas com este relatório gerado, pode imprimir ou pode enviar para onde for necessário para publicação, aquilo que for a vossa necessidade. Bom, o relatório extensivo é um pouco a mesma coisa, só que neste caso já não se fica pelo número, nome e a nota do aluno, mas coloca também a resposta que cada aluno deu a cada uma das questões. Reparem que a questão 2 não tem significado, não tem valor, ok? E as respostas que o aluno falhou aparecem sem valor e a vermelho. As respostas que o aluno acertou aparecem a negro, com o valor que o aluno ganhou naquela questão. Se repararem, 1 mais 1 mais 0.1 dá 2.1, que
que é a nota que o aluno teve neste caso. Bom, os relatórios em XLS são a mesma coisa, mas noutro formato. Tem ligeiras diferenças, porque tem mais a ver com a organização do arquivo que propriamente com o conteúdo. O conteúdo é o mesmo. E isto resume aquilo que é necessário para produzir a avaliação dos alunos numa prova.